Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou vendo esse podcast. Aqui é mais um ABMECcast. É um evento que tem o patrocínio da Mútua, o apoio do Confea, do CREA-DMS. E é uma realização da ABMEC Mato Grosso do Sul. A gente faz esses eventos captando dinheiro do governo, do sistema Confea, CREA, Mútua, para poder divulgar as nossas ações de engenharia no Brasil todo, para socializar, para incluir a sociedade nessa nova engenharia, nisso tudo que está acontecendo. E esse podcast, especificamente, faz parte do programa Carbono Neutro, que a gente realiza. Já estamos na 30ª edição no nosso DMMS, DEM, Desafios da Engenharia Mecânica e Industrial do Mato Grosso do Sul. Então, esse evento Carbono Neutro está incluso dentro desse programa para desenvolver, e dia 4 e 5 de novembro, dia do aniversário do nosso Rodolfo Manguealardo, vai estar presente lá, fazendo a palestra, e vai ter um bolinho para ele lá, vamos dar parabéns, e vai ser transmitido online, para o Brasil todo saber a data de aniversário dele, né, Fernando? Que figura tem que ser assim, né? Público. Então, nós contamos com todos aí, dia 4 e 5 de novembro, tá? Eu sou moreno, alto, cabelo bem branco, né? Estou trajando uma camisa verde, calça jeans, com a mão apoiada em uma mesa cor de maneira, atrás de mim uma parede escura do estúdio, tem um banner da ABMECcast do meu lado direito, e do meu lado esquerdo tem uma televisão, a gente está vendo o Rodolfo, e na minha frente tem o Fernando, que é do Instituto Totum de São Paulo. Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui sendo convidado pelo Marco para fazer esse podcast. Eu sou branco, tenho 1,70 m, cabelo não tão branco quanto do Marco, mas talvez tenha um pouco mais de cabelo que o nosso convidado também. E estou vestido aqui de azul. Rodolfo. Travou ele. O Rodolfo deu uma travadinha. Alô? Aí, voltou. Voltou. Bora. Desculpa, eu não ouvi o finalzinho. Parou no cabelo. Então, continuando aqui, eu tenho cabelo não tão branco quanto do Marco, mas um pouco mais de cabelo do que o nosso convidado, o Rodolfo, e estou vestido de azul. Rodolfo, a palavra é tua aí. Gente, legal, bacana. Bom, eu sou o Rodolfo Manguealardo. Infelizmente não estou presente junto a vocês aí no estúdio, mas eu estou num computador, né? Sou uma pessoa que tenho menos cabelo que os três, que estão nós três, dentre nós três, né? Brincadeira, o pouco que me resta na cabeça é uma pessoa bem calva, o pouco que me resta é branco. Eu sou homem de 1,80 m, vestindo uma camisa cinza, claro. E estou aí, engenheiro mecânico, Rodolfo, engenheiro mecânico, e sempre eterno aprendiz, tentando me conectar com as tecnologias de mercado. Beleza. Então, já fizemos um podcast aqui com várias pessoas, com uma edição que tivemos 4 engenheiros mecânicos, depois tivemos outro podcast com 5 engenheiros, hoje nós tivemos engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro de produção, que é o Fernando, engenheiro ambientalista. Agora, cara, como essa energia renováveis é engenharia pura, né? Cada vez mais a gente tem que ter ciência disso, né? Os advogados não vão tomar isso da gente. As energias renováveis são engenharia. Eles podem tomar o nosso dinheiro, mas não vão tomar o nosso conhecimento. Isso aí. Então, é engenharia pura. E nós vamos falar de hidrogênio hoje, que é um sistema, um tema que está entrando muito forte no mercado. Vai entrar, não vai entrar, explode. Hidrogênio é energia, hidrogênio é bateria. Como que é? O que é isso? Rodolfo, você quer falar um pouquinho? O Fernando fala. Rodolfo. Posso falar? Então vamos lá. Agradeço aí, vamos lá. Bom, eu acho que o hidrogênio da base, né? Se a gente pensar nas nossas aulas de química, lá do colegial, antigamente não era nem o Fundamental 2, nem o ensino médio, não era antes da gente ir para o magistério. Inclusive a tabela periódica mudou, né? Vem mudando aí até com atualizações e terras raras e
e metais mais raros ainda. Bom, o hidrogênio é aquela primeira molécula que fica no canto esquerdo da tabela química, né, onde ela tem a menor menor molécula dentre toda a tabela periódica, dentre todas as moléculas químicas. E o hidrogênio, por ter essa característica, ele pode ser permeável, ele pode ter a sua joint venture, né? Vou botar aspas aí, seria legal que tivesse aí, com outros materiais, com outras composições. Ele já participa, é um dos maiores gases, né, que estão presentes na nossa atmosfera. E ele, uma das grandes participações do hidrogênio, da molécula de hidrogênio, é na água, né? O H2O, o H2, ele está dentro dessa condição. E ele vem sendo estudado nos últimos anos, e quando a gente fala de engenharia, né, Marco, né, Fernando? Ele vem sendo estudado nos últimos 5 anos, que é um negócio relativamente novo, recente. Pô, mas falava-se de hidrogênio no passado? Sim, sempre a gente vem falando de hidrogênio. Mas os passivos de investimento, tanto para países que necessitam de uma energia diferenciada, necessitam de uma possibilidade de energia renovável, onde eles não têm vento para ter eólica, onde não tem sol como o Brasil, que tem um sol para cada um a todo tempo, onde eles não têm rios que possam permear aí as hidrelétricas e tudo mais, eles vão buscando energias alternativas, renováveis, que podem ser substituídas para se manter energia elétrica, consumo, aumentando produtividade, aumentando de maneira geral. O hidrogênio está sendo caracterizado como energia, mas ele tem diferentes tonalidades, né, de cor. O hidrogênio verde, ele vem de energia renovável, o cinza, ele está com carvão, ele vem tem uma série de hidrogênio azul, ele vem de outras oportunidades, mas acho que o grande quê da história, né, o grande movimento disso tudo, é de fato o hidrogênio verde, é um avanço que o Brasil tem feito com relação a grandes centros de pesquisa, não só a gente aqui no Senai Mato Grosso do Sul, mas tem o Senai do Ceará, que tem desenvolvido grandes parcerias na área de hidrogênio, no intuito até de exportar o tal do hidrogênio, para que a gente possa aí consumir na Holanda, consumir em outros países da Europa, como fonte de energia renovável. Esse hidrogênio que vem de lá, ele é um hidrogênio ora verde, oriundo da água, com energia renovável. Ora ele é uma energia oriunda parece até estranho, né? Mas de fontes térmicas de energia para se tirar o hidrogênio, para se quebrar a molécula, a eletrólise, né, do hidrogênio, para que a gente possa aí constituir essa fonte de energia. Bom, é um universo, né? É um mundo. Se a gente pegar para falar tão exclusivamente, vamos falar só de energia solar, vamos falar só de carbono, acho que a gente fica aqui conjecturando e falando com grandes oportunidades de crescimento, de investimento, de inovação, e a gente tem trabalhado. Fico muito feliz que nós temos trabalhado forte isso no estado do Mato Grosso do Sul. O nosso Instituto Senai de Inovação, baseado em biomassa, ele produziu o primeiro hidrogênio verde do estado do Mato Grosso do Sul, a questão de 60 dias atrás, aproximadamente. Fonte de energia renovável, ele trouxe hidrogênio de lodo, de estação de tratamento de efluente. A gente está avançando em alguns centros de pesquisa lá com 2 equipamentos, né, em parceria com o Instituto da Alemanha Fraunhofer, mas com o tempo aí, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai podendo detalhar um pouco mais dessas oportunidades. Penso que é sim uma fonte de energia que vai dar muito certo, vai dar muito bom, como dizem aqui no Mato Grosso do Sul, né? Vai dar bom, mas ainda é um pouco custosa, é um pouco caro para a gente trabalhar. E aí eles estão vendo uma série de oportunidades para se aproveitar mais do hidrogênio, para que a gente tenha custos mais baixos nesse modal de energia. Chique. Tá bom. Então, basicamente, o problema é que a gente não tem hidrogênio por aí. Não tem o gás de hidrogênio disponível por aí. A gente tem que fabricar. Não, né? Então, para fabricar, eu posso fabricar a partir da água. Então, eu vou roubar o átomo tirar o átomo de oxigênio
do hidrogênio, aí eu faço o H2, que é o gás, aí eu consigo fabricar esse gás, ou eu posso tirar esse H de qualquer hidrocarboneto também. Tá certo? Aí eu vou ter que jogar fora o C, fazer alguma coisa com o C, e vou ficar com H. O problema é quando eu tiro ele do hidrocarboneto, eu faço um CO2. Não é isso? Gás carbônico. Acaba voltando o nosso problema, né? Se eu tiro esse H2 da água, eu vou fazer oxigênio. Então tá legal, não tem problema, né? Então, mas a grande questão é que não tem hidrogênio disponível em estoque na Terra para gente. O H2, a gente tem que fabricar. E aí, quando a gente fabrica esse H2, todo H2 é igual, né? Se ele veio do combustível fóssil, veio do gás natural ou veio da água, a molécula é igualzinha. Então, necessariamente, eu preciso saber a origem dele, de onde ele veio. E aí, por isso que é importante a tal da certificação. Porque lá na ponta é hidrogênio, que eu vou usar como combustível, como matéria-prima para alguma coisa. Mas eu preciso saber de onde ele veio. Por isso que se fala de hidrogênio cinza, verde, etc. É tudo mesmo hidrogênio. Mas é o processo de fabricação dele, o processo de obtenção do hidrogênio. Esse que é o capeta aí da história. Tá? Mas o hidrogênio, ele é uma energia ou ele é uma bateria? Na verdade, ele é uma fonte de energia estocável. Então, ele pode virar uma bateria, porque ele é estocável, né? Acho que o grande conceito disso aí é bem legal, né? Você imagina você tendo algumas eletrólises dentro do seu automóvel, um exemplo. Tá? Isso existe já. Você abastece seu carro com água e ele faz essa quebra da molécula, né, para obtenção de hidrogênio. Ele vai jogando água, vai jogando oxigênio para um lado e vai consumindo hidrogênio no motor elétrico ali do lado. Ele vai queimando, ele vai gerando e vai gerando a fonte de energia. Mas ele pode ser sim, ele é armazenável. Só que existe um outro quesito extremamente importante no hidrogênio, que por ele ser a menor das moléculas existentes, ele escapa de qualquer maneira, ele foge, ele não vai andar na mesma tubulação do biometano, do gás natural, né, e tudo mais. Ele não anda na mesma tubulação, tem que ser tubulação diferenciada. Ele não vai ser transportado nesse modelo. Para caminhões, eu vou manobrar isso em caminhões. É uma bomba de hidrogênio. Você imagina um acidente na rodovia, o quarteirão vai para os ares em 2 momentos, né? Por isso que tem sim excesso desse hidrogênio aí no mercado, principalmente na água, né? Você pode pegar aqui no Brasil qualquer aquífero disponível, né? Descobriram um aquífero na Amazônia essa semana, que maior que o aquífero Guarani, um negócio assim absurdo, que pode permear 250 milhões de anos a população para água e tudo mais. Imagina o volume que a gente não pode ter dentro de um movimento como esse. Mas eu concordo com o Fernando, ele pode ser uma fonte armazenável, com zelos, com cautelas, pode ser uma fonte transportável. Sim, e esses estudos também estão sendo desenvolvidos, né? É interessante a gente comentar. Lá no nosso instituto, a gente está tentando tirar hidrogênio de lodo e está tentando tirar hidrogênio do etanol. Mas, você está louco? Como é que vai tirar hidrogênio do etanol? Existe mais hidrogênio num caminhão de etanol do que num caminhão de próprio hidrogênio. Olha só que loucura, né? Até pela molécula H6 do hidrogênio, da formulação do etanol, tem mais moléculas de hidrogênio ali dentro, mais átomos de hidrogênio ali dentro. E o pessoal está tentando falar, como é que eu tiro esse poder essa periculosidade do hidrogênio? Eu transformo ele em amônia. É fácil transformar em amônia. Isso é bem legal, bem legal. Mas aí você já olha para outro legal. Eu tiro uma fonte de energia e já transfiro ele talvez para um fertilizante, que a amônia é a matéria-prima base do fertilizante. Olha que bacana. Mas hoje ainda, de novo, voltando, é um pouco mais oneroso, é um pouco mais caro fazer esse movimento. E o quanto você perde de energia também nisso é muito alto. É caro transformar o hidrogênio, quebrar a molécula dele, fazer a eletrólise dele. Eu gerei hidrogênio. Depois eu transfiro ele em amônia para transporte. Perdi energia de hidrogênio. Depois eu transfiro novamente em hidrogênio para eu queimar como energia, eu perdi novamente. Então você acaba
triplamente perdendo a tua fonte de energia, com um trabalho ainda um pouco mais caro. Ainda é caro fazer trabalhos como esse, mas tem dado muito sucesso. A gente tem muita coisa acontecendo de maneira positiva. Ô, Marco, um fabricante de fertilizante nos procurou o Instituto Totum lá. Eles vão fazer uma planta de fertilizantes aqui no Brasil em 2029 ou 2030. Fertilizantes a partir de hidrogênio verde. E nos pediram para criar um modelo de certificado para esse fertilizante, porque eles vão comercializar esse fertilizante a partir de hidrogênio limpo, né? Porque normalmente os fertilizantes são feitos a partir do gás natural, né? Vem lá da Rússia, né? Um monte de fertilizante vem a partir de gás natural. E, na verdade, o fertilizante, no final da história, é o mesmo, a composição química é a mesma. O que vale é de onde veio a molécula. Se a molécula do hidrogênio do fertilizante veio do hidrogênio verde, da eletrólise, ele tem uma certificação. Rodolfo pode ser mais do que eu aqui, porque ele é quase que cidadão de Três Lagoas, né? Que ele vive lá naquele ISE dele lá, né? Porque vai ativar ali a central ali da Petrobras em Três Lagoas, né? Para fabricar... É expectativa, né, Marco? Você imagina que negócio fantástico. Eu acho que é o melhor dos mundos se isso acontecesse de fato ali. Você imagina você gerando... Dentro da nossa... Nós precisamos gerar demanda para o hidrogênio. Certo? Quanto maior a demanda, quanto maior a necessidade, menor o preço vai chegar. Mais atrativo vai ser esse tipo de trabalho. Agora, pegar grandes investidores que podem ser que utilizem o hidrogênio como uma fonte certificada de energia verde, como o Fernando citou, e a gente faz a tubulação do próprio, vou dar um exemplo, do Easy Biomassa, direto para o FN3, ali em Três Lagoas. Vamos falar de 15, 20 quilômetros de distância, não mais que isso. Entendeu? Que é algo que, dá para pensar nisso, transforma em amônia, transforma em base fertilizante, certificado legal, primeiro do mundo. Olha que mindset diferente, né? Que oportunidade diferente. Mas ainda é muito incipiente. O hidrogênio ele está difícil de ser trabalhado com custo reduzido, ele ainda está difícil de gerar demanda, mas são oportunidades. Inclusive, essa fábrica de fertilizante, que é mais interessante, ela está fazendo toda a sua venda não para o agricultor, mas para a indústria de alimento. Porque a indústria de alimento tem que fazer um alimento com uma pegada de carbono pequena. O principal componente da pegada de carbono do alimento vem da agricultura, da fertilização da agricultura. Então, se o agricultor usar um fertilizante que não tem como base o petróleo, ele diminui a pegada de carbono do insumo, aí a fábrica vai trabalhar direito, você vai vender um alimento, uma cerveja com baixa emissão. Não porque que o processo de fazer cerveja tem baixa emissão, mas por causa dos insumos que chegam com uma pegada de carbono menor. Legal. Essa é a região... Em cadeia. Me permita aí só, desculpa, é uma cadeia. E aí, Fernando, olha só que coisa bacana. A gente fala muito de momentos de descarbonização hoje pensando no escopo 1, escopo 2. Cara, esse é escopo 3 puro, porque você está... Exato, escopo 3. É fantástico. Você já vai, teoricamente, no seu Tier 3 para você atender os seus fornecedores para essa mitigação. Ou seja, você já começou fazendo um negócio legal. Depois, para você reduzir tua energia, reduzir teus motores a combustão, aí o céu é o limite e fica mais atrativo para você se neutralizar. Explicar para o nosso ouvinte o que é escopo 1 e escopo 2. Né? Tudo que você falar aqui você tem que justificar, porque o cara que está ouvindo aí, que está vendo a gente, não sabe o que é, né? Então, por favor, nos dê essa aula de escopo 1, escopo 2, escopo 3. Capaz. Eu faltei essa aula, né, Fernando? Não, o Fernando domina isso aí, pô. O Fernando é professor nisso aí. Me corrija se eu estiver falando besteira, por favor.
Escopo 1 é tudo aquilo que você tem de emissão de gases de efeito estufa oriundos de motores a combustão. Escopo 2 é oriundos de energia elétrica, emissões de gases de efeito estufa oriundos de energia elétrica. Escopo 3 são as emissões de gases de efeito estufa que os teus fornecedores geram essas emissões com a matéria-prima do teu produto. Imagina que eu vá produzir uma caneta, por exemplo. Preciso de plástico para eu colocar dentro da minha injeção, do meu processo e tudo mais. Então, a manufatura desse plástico, toda a emissão de gás de efeito estufa dessa manufatura do plástico, matéria-prima minha, da minha caneta, ela é o escopo 3. Concorda, professor? Se eu tenho na minha indústria... É certo? aí, Aí, ó, é legal. 3 já ganhou um pontinho aqui. São as emissões que ocorrem na tua cadeia de fornecimento. Basicamente é isso aí. Você não é responsável direto, mas você é responsável indireto por elas. Então, durante muito tempo, as empresas trabalharam em reduzir as emissões próprias, e faz sentido, né? Mas tem cadeias de negócio onde a emissão própria representa 10, 15% da emissão total. Por exemplo, você sabe quanto representa na pegada de carbono de um carro a fabricação do carro? Em ordem de grandeza. Porque é montagem, né? Montagem. É montagem. Não tem. 5%. Sabe qual é a grande pegada de carbono do carro? O uso dele, a queima de combustível que ele gera. Isso não está no escopo da montadora. Está no usuário. Só que a montadora é responsável, porque a montadora é que diz, este motor vai funcionar flex, ou vai funcionar gasolina, ou diesel, ou gás. Então, ela acaba sendo, apesar da emissão ocorrer no usuário, a empresa que fabricou o carro é corresponsável. Então, todos os programas de redução de emissões, etc., levam em conta esse escopo 3. Não é só o que você é capaz de reduzir dentro de casa. Você também tem que induzir o teu fornecedor a reduzir a emissão. Bacana. E se a gente fala de alimento, cadeias longas. Uma pergunta, uma dúvida aí, Fernando. É quase que uma dança da Fênix, né? Você está sempre rodando, sempre circulando. Porque se cada CNPJ, cada CPF fosse carbono neutro, se neutralizasse, teoricamente eu não teria o problema do escopo 3. É um movimento, né? Eu na minha casa, isso é até uma proposta que nós fizemos aqui para o governo do estado, para os municípios do Mato Grosso do Sul, aonde a gente pudesse tentar reduzir aí o valor do IPVA, o valor do IPTU, se eu fosse carbono neutro na minha residência, no meu apartamento, na minha moradia, na minha, sei lá, de alguma oportunidade. Talvez as emissões fossem pequenas, a minha compra de crédito de carbono fosse pequena, mas eu tivesse um benefício em cima disso, com algum tributo ou algo parecido, antes da reforma tributária, né? Mas aí é um outro universo. 2 jeitos de você se tornar carbono neutro, né? Tem um jeito, melhor jeito e um jeito possível. O melhor jeito é você reduzir as suas emissões em tudo que você conseguir. E aí você não emite nada, o que é praticamente impossível. Então aí você reduziu tudo que você conseguiu e aí o que sobrou, você compra um crédito de carbono. E tem outro jeito, que é você, não vou me preocupar em reduzir, vou só comprar créditos de carbono. As regras internacionais, os programas internacionais de redução, quando se fala de net zero, etc., não aceitam esse segundo jeito. Ou seja, não basta, eu comprei crédito de carbono e fiquei neutro. Não pode. Você tem que reduzir todas as suas emissões no que for possível, tecnicamente viável, e só para o que sobrar, você pode comprar crédito de carbono, mas tem que ser crédito de carbono de remoção. Não pode ser crédito de carbono de redução. Não pode ser um crédito de carbono de troca de combustível. Tem que ser um crédito de carbono que efetivamente tira CO2 da atmosfera. Então, por exemplo, reflorestamento. Porque você captura Captura e guarda. Captura e guarda o carbono, né? Diferente de uma redução.
Você está emitindo menos do que poderia, mas você está emitindo. E o nosso hidrogênio seria o quê? Sim. Seria uma quebra de cadeias? Ele vai. Não, na verdade, ele pode ser usado, por exemplo, como substituição de combustível. Então, mas se ele for verde, ele serve. Se for cinza, ele não Redução de serve. emissões de gás de efeito estufa. Isso. Mas quando vou dar um outro exemplo para chegar no hidrogênio, tá? Imagina o seguinte: você tem uma caldeira na tua empresa movida a BPF, tá bom? Você queima lá o óleo pesado e fechou? Fechou. Legal. Eu vou trocar por biomassa. Teve redução de emissão? Teve. Teve, Rodolfo. Troquei óleo pesado por biomassa. Depende da geração dessa biomassa, mas sim, teve redução. Só que você está Tá. queimando de qualquer jeito. Você teve emissão, continua na caldeira emitindo. Agora, teve se você trouxe essa biomassa de um trabalho diferente. Ó, e se eu te falar que a biomassa veio da Rússia? Aí não teve condições. Sim, acho que sim. Então, por quê? Você está carregando com essa biomassa toda uma emissão do transporte dela. Por que eu estou falando isso? O hidrogênio, qualquer hidrogênio usado como combustível, é mais limpo do que outros combustíveis fósseis, se você olhar só para a molécula. Só que você não pode olhar só para a molécula de hidrogênio. Você precisa saber como foi produzida essa molécula. Daí que vem o verde, o cinza, etc. Porque quando você fala de redução de emissão, não é só a redução de emissão na hora da queima. Você tem que considerar também o ciclo de vida daquela biomassa, o ciclo de vida daquele hidrogênio. Então, quando você fala hidrogênio cinza, verde, etc., você está falando do ciclo de vida. Quanto que eu emiti de carbono para produzir aquele hidrogênio? Que, queimado ele próprio, ok, ele gera água na queima. Então, ele não emite gás de efeito estufa. Só que eu não posso desconsiderar o que eu emiti de gás de efeito estufa para produzir aquele hidrogênio. Então, por isso que se fala da certificação do hidrogênio. Porque qualquer biomassa é melhor do que BPF, se você olhar só para a tua caldeira. Agora, de onde veio essa biomassa? Se veio de longe, se você pôs ela num caminhão a diesel e percorreu 5.000 quilômetros, você tem que trazer essa emissão junto da biomassa. Esse é o escopo 3, ok? Hoje, se olhar só o escopo 1 e o escopo 2, você está 10. Olha, eu reduzi minha emissão, eu tirei um óleo pesado e estou colocando um hidrogênio. Aí eu sou carbono neutro, escopo 1 e escopo 2, certo? Agora não, se eu olhar desde o movimento do meu fornecedor, da minha cadeia de fornecimento, eu produzi, legal, o hidrogênio ele é menos do que o óleo pesado, o BPF e tudo mais. Mas eu transportei num motor a diesel, que veio num navio, que veio trazendo... Aí ele vem chega aqui com um teor de carbono, de CO2, gás de efeito estufa muito alto. Isso tem razão. Hoje, escopo 1 e escopo 2, teoricamente, eu seria carbono neutro. Se eu abranger o escopo 3, que envolve a cadeia, eu estou levando tinta. Então, por isso que o hidrogênio, por si, não pode ser visto como um instrumento de descarbonização, sozinho. Depende de como ele é produzido. Se ele veio de combustível fóssil, pode ser até pior do que queimar combustível fóssil. Porque tem todo um processo para transformá-lo e fabricá-lo. Você tem que fabricar o hidrogênio. Esse processo aí é o Rodolfo que entende. Aí ele e os pesquisadores do ISE, né, Rodolfo? Essa galera lá tá, rapaz do céu, pensa numa turma que tá nobre, essa galera tá muito bem. Pensa numa turma fuçada para gerar esse hidrogênio. Nós temos que gerar hidrogênio baixo carbono, hidrogênio verde, principalmente baixo custo. Senão, eu estou gerando hidrogênio a $5 o metro cúbico. Não vou fazer isso nunca. Posso ter a demanda que for, o volume que for, eu baixo para $4. Mas ainda não é o conceito. A gente está com uma proposta ainda um pouco mais agressiva de transformar unidades autônomas de geração de hidrogênio. Imagina lá na fazenda, Marco,
Eu pego todo o dejeto do gado, naquele confinamento bacana, e eu vou gerando hidrogênio lá mesmo, para eu poder queimar como caldeira, queimar na fábrica de ração, queimar ali no movimento da casa dos peões da fazenda, na casa do fazendeiro e tudo mais. Então, esse é um passivo. É outro também, outra ideia, uma geração autônoma. Você imagina se colocar num container onde você vai jogando lodo, estação de tratamento, em vez de tirar o biometano, né, com um tempo um pouco maior, você tira o hidrogênio com um tempo reduzido e já consome aquela energia ali mesmo. Essa é outra proposta nossa, um outro propósito, ainda para reduzir despesas e custos de geração de hidrogênio, como energia, como fonte de energia, tá? E até para energia térmica. Imagina lá na siderúrgica, na metalúrgica lá de Corumbá. Ele pega lá todo o dejeto da suinocultura, o dejeto da estação de tratamento de efluentes, e vai gerando aquele gás para se queimar nos fornos, nas caldeiras, para transformar eventualmente o minério de ferro em ferro gusa. Você botar carbono nele lá para transformar em aço ou algo parecido. Então tem algumas miras que a gente está ajustando o sniper para tentar dar essa acertada como investimento e como proposta dentro desse processo de transição energética. Fernando, o hidrogênio mais o crédito que o hidrogênio pode gerar viabiliza no mercado? Vamos lá. Primeiro, tem uma pergunta antes. Né? Fabricar hidrogênio verde, por exemplo, pode gerar créditos de carbono? A resposta é, atualmente, sim. Por quê? Porque você está produzindo um combustível que, em substituição ao combustível fóssil, vai gerar menos emissões. Então, quando você... E como eu já falei anteriormente, no podcast anterior, sobre metodologia, precisa definir se o dono do crédito de carbono é quem fabrica o hidrogênio ou quem usa o hidrogênio. O que eu estou dizendo é que pode ser qualquer um dos dois. Normalmente é quem chega primeiro. Quem faz primeiro o projeto, pega para ele a titularidade do crédito de carbono. Então, a gente pode pensar em termos de remuneração do produtor de hidrogênio em relação ao crédito de carbono. Ou seja, além de vender o energético, ele pode vender adicionalmente a redução de emissão decorrente do uso daquele energético. Tendo dito isso, hoje, créditos de carbono são comercializados basicamente hoje no mercado voluntário a um preço da ordem de 1 a 5 dólares por tonelada evitada. Então, precisaria fazer a conta de cada metro cúbico de hidrogênio, quantas toneladas ele evita, para se fazer a conta de qual é a receita de crédito de carbono. Eu nunca parei para fazer essa conta. Então, sem dúvida, crédito de carbono pode ser usado, por enquanto, como uma receita adicional de quem pretende comercializar hidrogênio. Além de vender a molécula, você pode vender o crédito de carbono decorrente da fabricação dessa molécula. É possível. Seria a mesma coisa que o biometano, então. Você fabrica o biometano, você vende a molécula do biometano, mais o crédito que o biometano te... Perfeito. Só que lembrando, o biometano, nos processos de fabricação normais do biometano, por exemplo, em aterro sanitário, em vinhaça, você tem 2 créditos de carbono. Um crédito de carbono do biometano é o metano que você deixa de emitir na atmosfera, metano evitado. Esse não tem paralelo no hidrogênio. Esse é único do biometano. E o outro crédito de carbono é o de substituição de combustível, que é um conceito igual ao do hidrogênio. Ou seja, você está entregando um combustível biogênico que vai ser usado em substituição a um combustível fóssil. Vai ter uma conta, isso gera redução de emissão. Essa é igual ao do hidrogênio, mas o biometano tem outro crédito de carbono, que é o metano que deixa de ir para a atmosfera. E esse crédito de carbono do biometano, do hidrogênio, de outras fontes, esse crédito de carbono que eu tenho, é tudo o mesmo valor ou cada um tem um valor diferente, cada um compra como quer? Rodolfo fala assim, eu só quero comprar crédito de carbono do biometano.
eu só quero comprar crédito carbono de hidrogênio. Tem essa... Quem faz isso? Como que é isso? Como é mercado voluntário, é gosto do freguês, hoje em dia. É o gosto do freguês. Na verdade, esse mercado está sendo regulado. Eu acho que a gente... Falar do hidrogênio, primeiro nós precisamos... agora o hidrogênio, sim, é uma pedra preciosa. E daí a gente tira tudo que é tipo de desdobramento dele para a gente pegar crédito de carbono, para a gente avançar em modelo A, modelo B, ele carrega. Tem um back-office muito grande, né, para a gente concluir, alinhar processos, alinhar pureza, alinhar, sabe, certificações. Pô, agora sim, agora nós temos o black box aqui todo 10. A partir daqui, cada molécula de hidrogênio vai me gerar tantas toneladas de crédito de carbono e vice-versa. Esse é um movimento, Marco, de crédito de carbono que tudo aquilo que é reflorestado, ele vale mais, tudo aquilo que ele é deixado. Eu tenho autorização, por exemplo, para desmatar a minha fazenda. Tá legal, tá tudo, o meio ambiente liberou, mas eu não vou desmatar porque eu quero vender esse espaço como crédito de carbono. Ele é mais vantajoso. Os carbonos que estão dispostos já na atmosfera, né, os vintage da vida, oriundos de florestas, por exemplo, lá de milhões de anos atrás, ele tem um valor no mercado voluntário um pouco menos atrativo. Mas o mercado também é assim, né? Como é bolsa de valores, o pessoal começa a colocar na cabeça que eu vou me neutralizar necessidade de muito crédito de carbono, aí a turma, o valor vai subir, o commodity sobe, né? Como qualquer outro movimento. Mas é um mercado ainda para a gente poder desfrutar dele. Eu acredito muito nesse mercado de crédito de carbono, que a gente tem feito uma série de projetos também aqui no estado, e eu acho que do hidrogênio ainda é muito incipiente a gente falar, olha, vão ser tantas toneladas por metro cúbico, vão ser tantos isso ou tanto aquilo. Porque o cara fala, pô, eu produzi o hidrogênio, mas eu queimei carvão para produzir o hidrogênio, a energia para fazer eletrólise, né, quebrar a molécula. Tá louco, é melhor você parar de fazer e consome óleo diesel, alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, mas tem muito processo de certificação, muito processo para a gente poder avançar. Esse carbono, esse crédito de carbono gerado por qualquer metodologia, seja fonte que a gente chama de crédito de carbono ligado à natureza ou tecnológico, etc., a tendência é que ele tenha um preço mais estabilizado no Brasil quando começar a vigir no Brasil o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Deve ter mais uns 2 ou 3 anos para frente, as empresas vão ser contingenciadas, vão ter metas de emissão, e caso elas não consigam reduzir as emissões por conta própria, elas podem compensar essa diferença com créditos de carbono. Mas vão ter que ser créditos de carbono aprovados dentro do Brasil, dentro de metodologias que vão passar pelo governo. Então, não dá para dizer se todas as metodologias de crédito de carbono disponíveis hoje serão aceitas no sistema brasileiro. Isso aí vai estar sendo regulado ainda. Então, e aí, tendo uma demanda mais estável de créditos de carbono, provavelmente o preço vai se estabilizar em algum patamar que a gente não sabe qual, tá? Mas tende a haver uma estabilização. E aí, como o freguês vai estar comprando para fins regulatórios, ele não vai ser muito fresquinho em relação a eu quero esse, não quero esse. Ele vai querer o mais barato. Hoje faz questão de, eu acho melhor um crédito mais novo, um de floresta, etc., porque é mercado voluntário. Então o cara não tem obrigação, então ele põe uma série de condicionantes que são as suas regras lá de sustentabilidade. Quando virar o mercado regulado no Brasil, a tendência é que esses penduricalhos deixam de existir. O cara vai querer um crédito de carbono o mais barato possível. Porque o carbono é o mesmo, né? O evento físico é o mesmo, né? É o mesmo, o evento físico é o mesmo. Dizem que os mais novos geram mais, né? Mas é assim, o que é normal da natureza. Mas ainda, até aditivando isso que o Fernando está comentando, a gente enxerga isso como uma oportunidade de modelo de negócio. Para nós aqui, o que seria legal? Valorizar o Pantanal, ok?
que é um movimento grande que nós temos para gerar economia, para fazer toda essa condição. Para isso, a gente tenta certificar as empresas que se neutralizam em carbono neutro, com créditos de carbono oriundos do Pantanal. Talvez ele fique um pouco mais caro, talvez um pouco mais barato, não importa, não é esse o conceito por enquanto. Mas a hora que ele tem o selo lá na embalagem do produto, na nota fiscal dele, fala, eu sou carbono neutro, oriundo dos créditos que vem da Amazônia, vem do Pantanal, vem de A, de B, de C. E aí sim ele vai se tendenciar um pouco mais caro, um pouco mais vantajoso comercialmente falando. Imagina você vender, Marco, a tua... vou dar um exemplo, a carne do gado, do frigorífico que está neutralizado carbono, com o crédito do Pantanal, você está vendendo você está vendendo na Europa, nos Estados Unidos. Olha, o valor custa 10 centavos a mais na arroba por causa disso ou daquilo. Mas ainda é um mercado que precisa se acomodar. Ele precisa dar aquela chacoalhada lá para se acomodar e fazer o movimento, né? E o hidrogênio vem para dar uma deschacoalhada nisso tudo. Porque quando a gente fala de carbono junto com o hidrogênio, é um negócio para dar uma mistura dentro dessa expectativa. Mas nós vamos enfrentar isso. E quem vai enfrentar primeiro são os engenheiros, depois os advogados, depois a galera toda aí do movimento, né? Os créditos de carbono ligados à natureza, né, eles são mais sexys, né? Porque você fala assim, olha, eu estou deixando de desmatar uma área que eu podia desmatar. Então, quem olha, não pensa só nas árvores, pensa nos passarinhos, pensa nos répteis, pensa nos bichos que estão naquela área, pensa na limpeza que aquela área faz na água. Então, tem outros serviços ambientais ligados àquela redução de emissão. Em contrapartida, não sei se vocês sabem, a maior produção de crédito de carbono que ocorreu durante o começo dos anos 2000 eram fábricas na China que destruíam gases de refrigeração. Por que a fábrica existia? Porque o gás de refrigeração, os HFCs, por exemplo, eles têm um potencial grande. Então, se eles vão para a atmosfera, tem um efeito grande de efeito estufa, né? Então, uma molécula de gás de refrigeração gera o equivalente a 20 mil moléculas de CO2. Então, existiam fábricas na China que existiam só para queimar, destruir os gases de refrigeração. E como que ela se viabilizava? Somente pelos créditos de carbono. Se não tivesse crédito de carbono, ela não existia. Então, é algo que não tem apelo nenhum. Inclusive, no começo dos anos 2000, era um crédito que até era evitado. As empresas, se pudessem escolher, não escolhiam esse tipo de crédito, porque era algo que não tinha nenhum co-benefício. É diferente, por exemplo, você trocar o combustível de uma caldeira, né? Porque aquela caldeira serve para produzir alguma coisa. No caso dessa metodologia de crédito de carbono, era simplesmente uma fábrica que destruía. Quando você jogava fora um ar-condicionado, você pegava a máquina, mandava para essa indústria, ela pegava o gás que estava lá dentro e destruía o gás. Essa era a única função dela. Então, o crédito de carbono que não tem nenhum apelo, né? Já tem alguns créditos de carbono, por exemplo, que falam que eu tô dando gás para o pessoal na África fazer cocção, cozinhar. Por quê? Porque esse pessoal lá, muito pobre, está cortando floresta para poder pegar lenha para poder fazer comida. Então, tem um elemento de carbono aí, porque você está trocando, se você está dando um combustível fóssil, mas em contrapartida você está deixando de desmatar, então nessa conta dá redução de emissão, e a qualidade de vida das pessoas, porque sabe que pessoas morrem, né? Se você faz a cocção com madeira, sem ter controle da chaminé, de onde sai esse gás, as pessoas morrem em função de ficar asfixiadas por esse gás. Então você tem um elemento social aí. Vou ter que tomar cuidado com o meu churrasco, né? Eu não vou ver churrasco a gás, não. Porque o churrasco é lenha. Não, faz e me chama que eu te ajudo a controlar esses gases aí.
Vamos fazer um... Mas, se eu te chamar aí, você escopo Legal. 3 ou escopo 2? Você escopo 3, né? Viu? Vai ser escopo 3. Porque eu vou com o meu carro, vou queimar óleo diesel lá, eu vou não ter jeito, sacanagem. É isso aí. Bom, o Fernando, a viabilidade com o crédito de carbono, hoje em dia, é bem vista ou é mal vista perante a sociedade? Ah, não, aquilo só se viabiliza se tiver o crédito de carbono. O hidrogênio só se viabiliza se tiver o crédito de carbono. Como que a sociedade vê isso? Como que o consumidor vê isso? Não, na verdade, esse é o espírito do crédito de carbono. Ou seja, eu tenho duas decisões. Ou eu continuo usando um combustível fóssil e vou ter um custo associado, ou eu invisto num combustível mais limpo, que é o hidrogênio, por exemplo. Aí eu estou frente a essas duas opções. Qual que é a opção mais fácil, que tem menos barreira, que é mais barata? Continuar no fóssil. Então eu preciso de algum incentivo para ir para a tecnologia mais limpa. O crédito de carbono é justamente esse incentivo. Eu estou usando um dinheiro a mais, uma receita a mais dentro do Project Finance dessa minha decisão, eu acrescento uma outra receita. Então, isso é visto com bons olhos. O crédito de carbono surgiu justamente para isso. No ambiente econômico, onde as decisões tomadas são todas voltadas, em termos econômicos, para ir para o fóssil, para ir para o limpo, eu preciso de um incentivo. O incentivo é o crédito de carbono. Ou o incentivo é subsídio. Por exemplo, muito no início aqui, por exemplo, das eólicas, existia subsídio, que é dinheiro de todo mundo para viabilizar aquela tecnologia. Eu acho que, em termos econômicos, é muito melhor ter o crédito de carbono, porque tem um comprador efetivo, tem um mercado, e eu não uso dinheiro de todo mundo para fazer aquilo. Eu uso dinheiro de quem está interessado naquela redução de emissão. Tá? Então, em termos econômicos, é bastante mais eficiente, parece ser mais eficiente do que subsídio. Concorda, Rodolfo? 100%. Até porque existe uma outra guerra aí, que é o seguinte: você precisa ter subsídio. É mais caro você ser ambientalmente correto, é mais caro você ser neutralizado. Infelizmente é mais caro. Mas nós precisamos ter uma consciência em cima disso que é mais barato, tá? É mais barato essa consciência. O meu grande receio em cima disso, imagina que lá na frente você equilibrou os pratinhos. Você produzir com um método descarbonizado, de descarbonização, tal qual o preço de um método combustível fóssil, qualquer tipo que seja a produção. E aí os nossos barões do petróleo, eventualmente eles vão dar uma mexida nessa commodity. Poxa, peraí, se eu baixar o barril do petróleo, o Brent do petróleo, por 3 meses, eu descaracterizo qualquer tipo de contrato oriundo de uma energia renovável, do hidrogênio, do algo parecido. Esse é um outro receio lá na frente. Por isso que tem que ser muito sólido esse tipo de parceria, de benefício. Olha, é mais barato eu produzir com um fóssil. Legal, eu reduzo ou eu incentivo tributariamente, incentivo a minha economia se eu produzir com a cadeia mais limpa. Legal, balizei. E agora? E agora vai vir o shake lá e fala assim, não, perdi venda. Eu vou lá e baixo um pouquinho mais esse modelo. É uma outra discussão lá na frente, dentro do processo. Mas, novamente, na minha opinião, eu super acredito nisso, super tenho fomento, a gente tem fomentado bastante isso no Senai MS, tanto a parte de hidrogênio, como energia, como transição energética, quanto todos os processos e sistemas de descarbonização. Um exemplo, há 10 anos atrás, projetos de energia solar davam créditos de carbono. Hoje não dão mais. Por quê? Porque hoje a energia solar ficou viabilizada, até é melhor e mais economicamente viável do que a própria energia fóssil. No Brasil, por exemplo. Tá? Eólica, mesmo caso.
Então isso pode, com o tempo, vir acontecer com o hidrogênio? Eventualmente pode acontecer. Um projeto de crédito de carbono não vale para a vida inteira. Normalmente, ele vale para 7 anos, depois você pode renovar por mais 7, depois você renova por mais 7. Ou você faz por 10 anos. Aí você fala, pô, é bobagem fazer por 10, se eu posso fazer por 21. Só que ao final de 7 anos, você tem que reverificar se aquela tecnologia virou carne de vaca. Aquela tecnologia virou coisa comum, você não consegue renovar o projeto por mais 7, por mais 7. Ao contrário, se você faz 10, aí você pode usufruir dos créditos de carbono por 10 anos, independente do que acontecer ao longo desses 10 anos. Então é uma escolha de quem aprova o projeto, do dono do projeto. Eu quero por 7 mais 7 mais 7, ou eu quero por 10. 7 mais 7 mais 7 tem risco de não renovar. Por quê? Porque a tecnologia pode se tornar mais barata. Foi o que aconteceu com a solar. Foi o que aconteceu com o solar. Quem tinha um projeto de solar e escolheu 7 mais 7 mais 7, provavelmente não renovou. Certo. Bom, nós estamos que... Mas é um valor muito irrisório, né? Falando de solar. Diferente das grandes florestas, quando se fala de crédito de carbono. Mas eu ainda acho, Marco, que vale a pena o hidrogênio, isso pode acontecer, não tenha dúvida. Mas seria legal, porque nós estamos botando mais uma fonte de energia no mercado. Então, assim, poxa, pode acontecer com o hidrogênio, ele virar aspas de novo, usando o mesmo jargão, é carne de vaca? Tomara que aconteça isso daqui a 5, 10 anos, como aconteceu com solar, como aconteceu com eólico, como vai acontecer com biometano, esperamos aí também, porque, cara, é mais uma fonte, é mais um modelo, é mais uma condição, é mais uma opção, é mais uma oportunidade. Por enquanto, nós precisamos gerar isso aí, fazer o trabalho acontecer. A gente está tentando fomentar isso bastante e aí depois desdobrar em carbono, desdobrar em energia e por aí vai. E, na verdade, é o sonho, né? Que se torne uma tecnologia viável, que seja tão boa quanto as fósseis. Pô, acabou. Show de bola, né? Bom, Rodolfo, tá bom bate-papo aqui. A gente tem que ir despedindo do Fernando, daqui a pouco ele está indo embora, né? Eu vou passar para suas considerações finais aí, depois do Fernando. Tá? E lembrar que dia 4 e 5 de novembro nós vamos ter o nosso evento Carbono Neutro aí na Faculdade Centenária da Construção. Estão todos convidados. Quem não puder vir presencialmente para dar um abraço no Rodolfo pelo aniversário dele, parabéns, né? Vai poder chegar e fazer isso virtualmente. Né? Que uma das coisas que a gente prega nos nossos eventos, o Rodolfo já participou de vários aí, é essa comunidade virtual que nós temos, 2, 3, 4 mil pessoas, né? Do país todo, do mundo todo, vendo, participando do nosso evento. Tá? Então, por favor, Rodolfo. Fernando, quer alguma coisa antes? O Rodolfo pode ir? É que nós estou de olho no seu horário. Tá bom. Não, deixa eu só agradeço o convite e dizer que o Brasil está se posicionando nessa questão de hidrogênio. Tem várias políticas públicas de incentivo à produção do hidrogênio de baixa emissão. Então, tem alguns descontos em bens de capital, etc. Então, já tem alguns subsídios previstos e tem também esquemas de certificação, tanto brasileiros quanto internacionais, para atestar que aquele hidrogênio vem com uma pegada de carbono baixa. Fala aí, Rodolfo. Show de bola, legal. Ô Marco, não vem com essa história de que quem vai me dar um abraço virtual. Não vem presencial, né, no dia 4 e 5 e traga o presente, pô. Pra gente poder, se for uma garrafa, a gente bebe lá. Não é brincadeira, garrafa de água, pelo amor de Deus. Pessoal, obrigado a oportunidade, desculpa essa minha indisponibilidade de estar presente com vocês aí fisicamente, mas foi um grande prazer. Fiz questão de mesmo que remotamente a gente participar. O que a gente tem construído e tem citado bastante no Mato Grosso do Sul são novas oportunidades, são novos modelos de negócio, seja para o hidrogênio, seja para as condições de carbono, como também falamos bastante por aqui. A gente ainda está fomentando muitos processos de construção de passivos de hidrogênio no aspecto energia. Nós queremos transformar em energia, seja térmica, seja energia elétrica, seja energia que possa ser utilizada na sua cocção, né, no seu cozimento de algum alimento ou algo parecido.
a gente está com esse fomento grande. Eu desconheço no Brasil, pode ser, eu vou falar uma besteira aqui, mas eu desconheço no Brasil instituições que estejam tão avançadas como o Senai, e não especificamente o Senai Mato Grosso do Sul, mas o Senai São Paulo, o Senai Ceará, quando a gente fala de hidrogênio, que eles estão dando show e estão com grandes parcerias com instituições fora do Brasil também, especificamente Europa e MIT. Então, assim, a gente se posiciona dentro de tecnologia e inovação também num movimento como esse de transição energética. Deixo as portas do Senai sempre abertas, faço questão da gente sempre falar alguma coisa que não só a gente procura proporcionar, mas são coisas concretas que a gente tem executado no Estado, e isso tem dado muito certo, ajudando aí a pujança industrial no Estado, ajudando aí as oportunidades que o nosso presidente Sérgio todo dia dá agora nós vamos aqui para a direita 120 por hora, vamos para a esquerda a velocidade da luz, e é para que a gente dê celeridade nos processos e facilite a vida do industriário, facilite aí a vida do comércio, da prestação de serviço de maneira geral. Obrigado, tá? Valeu, Marco, nós estamos à disposição. Obrigado, Fernando, aí pelo bate-papo. Prazer sempre a gente estar aprendendo alguma coisa. Fernando. Ok, obrigado. E, bom, esse assunto que vai continuar, é muito novo, eu imagino que vai demorar pelo menos uns 5, 6 anos para a gente ter um mercado de hidrogênio funcionando, rodando. Não é alguma coisa nem para esse ano, nem para o ano que vem, nem para o outro. Vai demorar um pouquinho mais, mas toda a caminhada tem que ter um começo. Legal, bacana isso aí, Rodolfo. Obrigado pela disponibilidade. Estão satisfeitos com a sua presença, seu falar aí, sempre bem-vindo aqui na ABMEC MS, ainda mais que ele é engenheiro mecânico, né? A sorte minha, né, Marco? Olha só. A sorte, não é? E legal isso tudo, a gente vê que o trabalho que a engenharia está fazendo nessas energias renováveis, essa baixa de preço, essa revolução, tudo, essa acessibilidade que está tendo, é graças à engenharia, né? Hoje a gente já vê aí, como meus alunos falam, pô, professor, tem painel solar carregado em cima de charrete. Antigamente, painel solar, o cara carregava que nem joia, era um ourão, né? Tinha maior cuidado. Hoje em dia, não, está popularizando, as pessoas estão fazendo, ficando cada vez mais acessível. Essa que é a função da engenharia, né? Eu falo que a engenharia é a mais humana das ciências, porque a gente leva isso aí para a sociedade, né? Então, obrigado a todos. Vamos embora? A gente termina assim, Rodolfo. Dando palmas em braille aí. Um abraço. Legal. Tchau. Valeu. Um abraço, gente. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Valeu, Rodolfo.